A Baby, que é BBYBA. Como é que se soletra? Eu também não entendi muito o nome dela, mas vamos aí. Baby Bye. Bom, tudo bem. Bye bye. Baby. Bom, quais os cuidados extras que o Dom precisa ter com uma sub que possui ansiedade patológica? Que pergunta é essa? O que eu faço com uma pessoa que tem ansiedade patológica? Camisa de força? Remedinho para ansiedade? Eu não sei, né? Depende. Se a pessoa que você tá tem Gente, alguns vamos. problemas, ela precisa. Eu não Não sei sei. o que fazer diretamente com uma pessoa que tenha ansiedade patológica. Assim, eu vou pensar um pouco no assunto. Enquanto eu penso, eu vou falar sobre o que fazer com pessoas que têm problemas patológicos e psicopatológicos. No geral, né? Não dá pra. Exato. Acho que eu nunca me envolvi com alguém que tenha ansiedade patológica. Nós Eu dois sou somos ansioso. ansiosos, Eu mas sou não ansioso. de forma patológica. Então, mas. Eu sou Eu acho que ansioso. você pode responder no geral, né? Eu sou Pessoas ansioso. que tenham problemas, né? Eu sempre mais tive. sérios. Eu não sei se eu poderia chamar minha ansiedade patológica, mas nossa, eu me avariei em outras épocas. Eu sempre tive estresse por ansiedade. Mas foi em 2005, que gente, calma, não é agora, tô bem, tô bem, tô bem. Mas, nossa, eu ficava super ansioso com coisas que demoravam para acontecer. Então eu tive que fazer uma reestruturação de alimentação, de vida, de postura, de tudo, e tudo ficou melhor. Mas, o que fazer com pessoas que têm problemas dos mais variados tipos? O da ansiedade eu vou falar por último. Você tem que ver exatamente qual é o problema que a pessoa tem e onde é que pega em termos de limitação esses problemas, sejam quais forem. Então, cada um vai ter a sua característica específica. Você tem que ver a questão da limitação mesmo, é uma limitação. Só que o problema das limitações psicológicas é que elas são misteriosas, né? Às vezes a pessoa não tem uma coisa só, ela tem uma combinação de coisas. Então, voltando para a ansiedade em específico, talvez fosse interessante falar com. Se a pessoa tem ansiedade patológica, com certeza ela faz um tratamento, toma remédio, tem um acompanhamento. Seria muito interessante conversar com o médico dessa pessoa, com o psiquiatra, É, psicólogo. isso que eu acho. A pessoa tem que fazer o tratamento e, dentro Verific... desse tratamento, verificar com o profissional dela Exato. e quais os cuidados extras que ela tem que ter, É o né? que eu faria se eu chegasse. Porque também tem uma. Olha lá, senhorita M já está dando. Adorei essa. Senhorita M, ponto para você. Já vou falar, já vou ver o que você está falando aí. Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, então falar o que a senhorita Amy Já vou falou. chegar nela, vou aproveitar, não vou deixar nada para trás. A Olivia falou: a pessoa que tem ansiedade patológica tem que se tratar extra BDSM. Eu acho que a ansiedade psicológica vem antes do BDSM, tem que se tratar, não é porque é extra BDSM, tem que se tratar mesmo lá na vida. O psicólogo vai dar o caminho das pedras. A senhorita M falou: eu sou profissional de saúde e já tive pacientes com ansiedade de ir parar no hospital por nada. Então tem que ter um tratamento antes de tudo e falar para o profissional. Viu? Ela corroborou, ela confirmou as nossas informações. É o que eu acho. Eu não vejo as limitações como limitações maiores, como limitações que venham a impedir uma relação BDSM. Eu só acho que tem que saber exatamente onde pega isso com um psicólogo, um psiquiatra, um profissional de saúde que atenda a pessoa. Por quê? Se a pessoa tem um problema psicopatológico, é desejável que ela venha tendo um acompanhamento. A não ser que você, dentro da relação BDSM, que ela sempre envolve muita temperatura e pressão, as relações BDSM são tensas, ela venha a descobrir algum problema psicopatológico que aflore nesse momento do estresse da própria atividade BDSM, que é estressante. Não é pra, não é pra gente fraca, não. Então, justamente como a relação BDSM e a atividade, a interatividade, o processo, a dinâmica da relação BDSM é muito extrema, muito forte, é muito interessante que as pessoas façam acompanhamento psicológico, sim.
se elas suspeitam que tem algum problema. E as que já sabem que tem um problema, mais importante ainda esse tem acompanhamento. Que evitar. A Mayra aqui, olha, ela falou que ela tem problema de ansiedade e crise de pânico. Com o tratamento feito corretamente, dá para viver tranquilamente. É verdade. Concordo. Algumas crises começam do nada, sem motivo aparente. O correto é sempre fazer acompanhamento com o médico especialista. Então é isso, o dominante tem que ter ciência que o submisso ou submissa tem algum tipo desses transtornos que essa pessoa está se tratando e evitar determinadas práticas. Você sabe que você tem uma síndrome raríssima, né? Você pensa que você é uma ave de rapina. É verdade. Você pensa que é uma águia. Mas, por exemplo, eu tenho um sério problema com... Eu tenho, assim... Eu sou eu tenho um pouco de claustrofobia. Por exemplo, práticas de mumificação, né, pra mim não dá. Não dá, eu entro em pânico. Então, eu adoro. Quando ele tenta fazer algo parecido, nossa, então não dá. Então, pra mim não dá, ele sabe disso, ele não vai ficar fazendo uma prática que pra mim gera eu vou de um pânico levinho. total. Eu faço mumificação de levinho. O que é mumificação de levinho? A Mayra, algumas coisas... a Mayra, né, ela fala, eu tenho problemas com ansiedade, crise de pânico e com tratamento, tá certo. E ela continua aqui, algumas crises começaram do nada, sem motivo aparente. O correto é sempre fazer acompanhamento com um médico especialista. Só para não sair daquilo que... sobre essa questão da ansiedade, né, e você pular para a Brat... a Roberta perguntou se existem patologias que não estão sob controle, né? Se a pessoa não está, eu entendo aqui, que não está tomando remédio ou buscando ajuda, não sai do SSC? Por exemplo, se o dominante está se relacionando com uma pessoa que não tem controle sobre as suas questões psicológicas, não seria contra o SSC? Eu acho que um dominante que se envolver com uma pessoa que não tem controle sobre as próprias emoções, sobre a própria razão, se não tem discernimento sobre o que está fazendo, ele não é uma questão de SSC, ele está sendo sem noção. Não, mas às vezes a pessoa não é que a pessoa é incapaz, mas ela tem certos transtornos que obviamente influenciam. Mas volta à lógica da necessidade do acompanhamento médico. Uma pessoa que tem certos transtornos, você não tem certos transtornos, tipo assim, você pode achar que tem síndrome do pânico, você pode achar que você tem problemas de claustrofobia com confinamento. Enquanto um médico não chegar para você e te dar um diagnóstico, é achismo. Então, se a pessoa acha que tem algum problema, tem que ir no médico para ter certeza, para começar. Então, e outra, irresponsabilidade sua na condição de parceira é entrar numa relação tendo desconfiança de que tem algum problema e não vem com esse problema já equacionado. Porque é uma bomba que vai estourar ali na frente. Você está armando uma bomba. Você tá, eu acho que se o parceiro nota... Você está fazendo armadilha com a própria corda. Você está se enrolando nela. Se a pessoa nota, né, que o seu parceiro tem determinados transtornos, ele tem que chegar e conversar com esse parceiro e mandar ele procurar ajuda. Agora você está entrando numa outra seara, né? Porque, espera um pouco, eu tenho uma história de vida, eu tenho alguma experiência, já vi muita coisa, mas daí, para poder olhar para alguém e detectar e falar assim, olha, eu acho que você tem um problema. Dependendo já do pedir demais. Da pessoa, já é pedir demais, eu não sei. Sei lá, mas dependendo do comportamento, dá pra você ver. Eu falei que eu te acho meio doido. Já falei pra você, tu é meio doidinha da cabeça. Você acha que tô contigo. É verdade, esse é o pior. Você tá comigo, você quer uma demonstração de maior insanidade do que essa? Pois é. Você tá comigo. Eu sou um cara que eu sou cruel, eu te maltrato o tempo todo, fico fazendo bullying o programa inteiro, fico te dando a ilusão que um dia você vai ter o controle de alguma coisa aqui no programa, só pra me divertir com o teu tombo. Deixa um espacinho pra ver se eu não consigo. Eu sei disso. Deixa uma brechinha. Se eu sei que se eu ficar de 4, nunca mais levanto na vida, por isso que eu fico longe, em pé sempre. Não é? A gente até podia conversar sobre isso depois aqui, porque eu até tenho um comentário pra fazer que me pediram, para falar sobre um assunto aqui, mas eu não vou falar, não. O Ascan falou assim... Sobre isso de ficar de 4 e sem rabado. Depois.
O Ascan falou assim que não existe ansiedade patológica, existem transtornos de personalidade onde a ansiedade é um sintoma. Bom, isso foge um pouco do nosso escopo, essa questão do que é o que não é. Não, né? eu acho que a parte interessante, o escopo que está, o que está dentro do nosso escopo é o risco de você acabar interagindo com alguém assim. Até porque muitas pessoas, ou talvez grande parte delas, tem uma certa negação de que tem problema. Então, algumas têm o transtorno, têm alguns sintomas e não procura ajuda, achando que está bem. E tal, né? Então, essa é a magia magia não, né? Das dificuldades de se relacionar. Olha, gente, essa questão de relacionamento é crítica para o ser humano. O ser humano, desde que é ser humano, sofre com isso de se relacionar, de achar bons parceiros. Desde daquele amiguinho que deixou de ser nosso amiguinho porque o outro moleque tinha um carrinho mais bonito, ou uma bonequinha mais bonita, ou não sei lá. Entendeu? Então, a gente já começa a se decepcionar cedo. Então, imagina, além de tudo, de achar a pessoa certa, ainda tem que torcer para ela não ter nenhum distúrbio patológico. Tem coisas que você só vai descobrir no convívio com a pessoa, né? E se isso não está controlado, né? Se a pessoa não tem tratamento e tal, isso também... Deixa eu ver os comentários aqui antes de pular para a próxima. Então, a senhorita M, gostei. Obrigado pela sua colaboração. Aí o Pipo falou. Aí a Mayra fala: algumas crises começam do nada, sem motivo aparente. O correto é sempre fazer acompanhamento médico especialista. Sim. O Vitor é o dono, parceiro da Mayra. O Vitor está sempre ciente de como anda o meu tratamento. Isso é 100% necessário. Muito bem. A Ingrid fala: tenho diagnóstico de TPB, transtorno de personalidade borderline. Nossa, borderline é legal, né? Um transtorno que junta um pouco de muitos transtornos, como psicopatia e autoflagelação. Olha, eu já vi gente se aliviar dentro do BDSM disso, com guia, coleira com guia curta e dor infligida de forma controlada com técnicas específicas. Legal, mas sem médico, sem acompanhamento médico, não tem jogo. Gostou desse papo? Tem alguma dúvida? Curta esse vídeo e deixe o seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações.